Tudo bem. Então vamos dar início. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Estamos iniciando então agora a terceira aula da quinta Escola de Inverno do GEPAD, Sistemas Alimentares e Cidades. E hoje nós temos a honra de contar com a participação dos professores Walter Bellick e Abel Cassol, falando sobre o tema o abastecimento alimentar nas cidades. O professor Walter Bellick é professor titular aposentado de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Unicamp. E também na Unicamp ele atuou como coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA. Em 2014 participou da criação e coordenou até 2017 o Instituto Confúcio. Atualmente, ele é membro do Conselho Acadêmico do Centro de Estudos sobre China da Unicamp, em parceria com o CASS, Chinese Academy of Social Science. Foi membro do CONSEA e coordenou a iniciativa América Latina e Caribe Sem Fome, projeto sediado no escritório regional da FAO. Professor Belli, que é membro do High Level Panel of Experts do Comitê das Nações Unidas para a Segurança Alimentar Mundial. Atualmente atua como voluntário, diretor do Instituto Fome Zero e é presidente do Banco de Alimentos da Associação Prato Cheio de São Paulo. O professor Abel Cassol é doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, pesquisador das áreas de Sociologia Rural, Sociologia Econômica dos Mercados e Sociologia da Alimentação. Tem interesse pelos temas de mercados alimentares, segurança e governança alimentar, sistemas alimentares sustentáveis, redes alimentares alternativas, agricultura familiar e desenvolvimento rural. Atualmente, ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Sociologia dos Mercados e Sistemas Agroalimentares, MESA, da UFMA, e pesquisador vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento, GEPAD. Então, eu agradeço a presença de vocês dois e a presença de todos que nos assistem. E, de forma semelhante à dinâmica que nós já temos trabalhado nas outras aulas, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o professor Bellick e em seguida para o Abel. E após a fala dos dois, nós temos um momento para perguntas. Então, você que está nos assistindo, que tiver dúvidas durante a apresentação dos professores, vocês já podem ir escrevendo no chat e nós estaremos organizando essas perguntas em blocos. Então, professores, eu deixo a palavra com vocês, com o Bellick, e eu vou avisar quando estiver faltando 5 minutinhos para finalizar o tempo de apresentação. E mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse curso, nessa quinta versão da Escola de Inverno, e uma parceria do IFZ, Instituto Fome Zero, com o GEPAD e com o Comida da Manhã. Eu vou falar sobre abastecimento e eu gostaria de voltar a alguns conceitos principais e discutir um pouco o que é o problema do abastecimento no Brasil. Eu estou vendo aqui várias caras de colegas conhecidos, de pesquisadores, então eu espero poder agregar alguma coisa ao conhecimento de vocês. Eu vou começar a compartilhar aqui, vocês me informem se está tudo certo. Só dar no PowerPoint. Ah, está aqui. Estão vendo? Ctrl L. Sim. Só aumentar a tela. Tentando aqui. Não A está dando. técnica Ctrl L. Eu fui para o Ctrl L aqui, mas não funcionou. Bom, gente, eu vou continuar assim mesmo, acho que dá para ver, né? Está um pouco menor, mas dá para ver. Sim, sim, dá para ver bem. Bom,
O que eu gostaria de apresentar para vocês é um pouco essa discussão sobre abastecimento e dizer que essa questão do abastecimento vem preocupando as políticas públicas desde lá de trás, do Brasil colônia. Então, quando a gente costuma analisar os textos históricos, a gente vê que já se colocava essa questão de como abastecer as cidades que estavam surgindo ali já no século XVIII e começo do século XIX. O Brasil funcionava na forma de enclaves que produziam cana-de-açúcar e produtos para exportação e não tinha um mercado de produtos de alimentos. Então, isso se coloca no começo do período do Brasil colônia e vem sendo discutido muito pelos historiadores nos últimos tempos. Eu gostaria de salientar o último trabalho do Jorge Caldeira, que ele tenta um pouco desmistificar essa ideia de que havia, de fato, um problema de abastecimento. E ele pega ali 1808, quando a corte portuguesa chega em Salvador, e ele mostra que a população da cidade praticamente triplicou e não houve um problema básico de abastecimento. Aquelas produções que estavam no entorno de Salvador permitiram que se garantisse a oferta de alimentos. A mesma coisa durante o período da República Velha. Então, nós tínhamos uma economia agrária exportadora e se colocava muito essa dificuldade que surgiu com a modernização e com o crescimento das cidades, principalmente São Paulo, que já despontava como uma cidade industrial. Havia, de fato, um problema de oferta, mas os historiadores começam a mostrar, o Wilson Cano, por exemplo, mostra que havia um pujante setor de produção de hortifruti para fornecer para essas cidades, que eram basicamente produzidos pelos imigrantes, pelos escravos libertos e que poderiam tranquilamente garantir o abastecimento dessas cidades. Mais para frente, nós tivemos a modernização conservadora com uma pouca atenção para a questão do abastecimento. Quando a gente estuda o processo de modernização conservadora, basicamente a gente está olhando a produção, está olhando financiamento, o Sistema Nacional de Crédito Rural e poucas políticas de abastecimento. Nos anos 70, também nós tivemos planos de desenvolvimento e esses planos se ressentiam de uma política de abastecimento coerente. E mais para frente, isso se reflete na urgência da necessidade de uma política de abastecimento. Vocês podem ver aí nesse slide que nós temos aí vários panfletos de manifestações contra o custo de vida. A gente tem aquela manifestação histórica de 1918 dos trabalhadores, e isso percorre todo o século XX e entra no século XXI. A modernização do agro, como nós vimos, atuou em diversos segmentos, atuou seja na produção da agropecuária, seja no setor amontante dessa produção agropecuária, com tratores, agroquímicos, sementes, aquele pacote tecnológico que a gente conhece, mas se analisa muito pouco a questão do abastecimento, da distribuição. O que foi feito em termos de distribuição? A gente sabe que nos governos militares surgiu a Cibrasen, por exemplo. Aliás, a Cibrasen foi dinamizada, ela já existia desde os anos 50. Sunab, que veio controlar os preços, a rede Somar, que depois, mais para frente, nos anos 70, era uma rede de abastecimento de supermercados que atendia diretamente o público como varejista, mas pouco se sabe sobre o sistema de comercialização mesmo que existiu. Isso leva a gente a pensar que, de fato, existia um problema de abastecimento no Brasil, que muito
da carestia, do problema da fome no Brasil estava ligado às questões do abastecimento. Isso, de certa forma, acaba se confirmando, mostrando que o setor produtivo reage muito rapidamente a esse pacote modernizador, com financiamentos, com créditos, com uma oferta, um crescimento da oferta bastante acelerado, que garantiu, inclusive, o alcance de mercados externos que não existiam, mas do ponto de vista das cidades, de abastecer as cidades, as estruturas foram muito pobres, as estruturas foram muito tênues, o que permitiu o avanço muito rápido dos supermercados em função de um sistema de distribuição e de varejo que era precário, que era muito ultrapassado, obsoleto para as necessidades de abastecimento que nós tínhamos nas cidades nos anos 70. Né? Então, o que é importante a gente ver quando analisa o problema, o chamado problema do abastecimento, né? Como é que nós vamos resolver esse problema? Em primeiro lugar, há uma questão de concentração de renda e concentração de despesas de alimentos. Então, o abastecimento, ele é diferenciado segundo as classes sociais do Brasil, segundo a inserção no sistema produtivo. Então, é muito importante tentar entender as soluções de abastecimento que podem ser propostas para cada tipo de problema. A segunda questão é que nós estamos falando de um mercado de alimentos enorme. Nós temos uma população de 203 milhões de habitantes. O mercado de alimentos no Brasil é maior do que muitos países desenvolvidos, muitos países europeus, inclusive. Então, muitas soluções que são colocadas aqui no Brasil tem que ver quem são os agentes econômicos, os players, quem é que está controlando esse mercado de alimentos. Né? É preciso também verificar que nós estamos numa trilha de homogeneização desse abastecimento, desse padrão de consumo, o que nos leva ao que nós chamamos de monotonia da dieta. Isso faz com que a gente, ao mesmo tempo que pense na oferta, pense em algum tipo de qualidade de alimento, não é só garantir quantidade, mas garantir que tipo de alimento que está sendo fornecido e as diferenças rural-urbano. Né? Eu vou passar muito rapidamente aqui, porque é muito dado e essa apresentação está disponível, a Camila vai disponibilizar isso daí para todos os alunos. Né? Então, vejam que interessante. Nós temos, se a gente pegar os dados da POF, nós temos uma distribuição entre famílias e consumo de alimentos muito curiosa. Então, por exemplo, eu vou circundar aqui. 73% das famílias brasileiras ganham até 6 salários mínimos. E elas gastam, no montante geral, no mercado de alimentos, 53%. Ou seja, 53% do faturamento de tudo que é vendido no Brasil é gasto com famílias até 6 salários mínimos. E as famílias acima de 6 salários mínimos são, em menor número, 26,9%, mas tem uma despesa muito semelhante, muito equivalente com esse primeiro extrato até 6 salários mínimos. Então, se a gente pensar numa indústria de alimentos que entra no Brasil, né, ou num supermercado, para que público que eles vão mirar, né? Se nós temos quantidades semelhantes de consumo e, no caso das famílias mais ricas, menos gente, é mais fácil trabalhar com esse extrato superior, é mais fácil estabelecer políticas de marketing, políticas de comunicação para esse extrato superior. Né? Nós vemos aqui que a despesa, segundo os dados da POF ainda, né, que a despesa com alimentação ela vai caindo em termos de proporção da despesa geral das famílias. Então, nas famílias mais pobres, até 2 salários mínimos, o gasto com alimentação
equivalente a 23%, né, do total do gasto familiar. Vejam que interessante, que no passado, o gasto com alimentação era o maior gasto das famílias. Hoje, a habitação e alguns estudos mostram que, no caso até do transporte para as famílias urbanas, o peso é maior do que a alimentação. Então, embora a gente fale da disparada do preço dos alimentos, etc., pouca gente fala da disparada do preço dos aluguéis ou do aumento das tarifas de transporte nas grandes cidades, que acaba pressionando bastante essas famílias. E no caso das famílias mais ricas, acima de 25 salários mínimos, o gasto com alimentação é 11,4%. É a chamada lei de Engel, né? Na medida em que a renda vai subindo, nós temos uma proporção menor do gasto das famílias. Outra coisa interessante é a alimentação fora do domicílio, né? Então, as famílias que são mais ricas já gastam mais da sua renda com alimentos fora do domicílio do que dentro do domicílio. Mais de 50% é gasto em restaurantes, bares, lanchonetes, etc. Nas famílias mais pobres, apenas 20%. E nesses 20%, uma nota metodológica, a POF imputa determinados valores. Então, o que é gasto em alimentação fora do domicílio, por exemplo, em alimentação escolar ou no refeitório dos trabalhadores, são valores imputados no gasto de alimentação dessas famílias. Ou seja, esses 20% contemplam essas questões, né? Bom, esse gasto com alimento, ele está absolutamente concentrado em poucos produtos, né? Do lado esquerdo tem uma comparação em termos de quilo, quanto que se gasta em termos de quilo das famílias. É uma comparação besta, né? Porque não dá para somar arroz com leite, com outras coisas, né? Mas o IBGE faz esse cálculo, né? Mas se a gente considerar em termos de reais, gasto em reais, né, vai dar uma coisa mais ou menos parecida, né? Então, 10 produtos, que são esses que estão aqui abaixo, representam 30% do gasto das famílias, né? Então, há de fato uma concentração em determinados produtos. É uma dieta homogênea e o que a gente chama de uma dieta monótona, o que leva a questões que refletem lá atrás, de como se produz, como se acessa o mercado, né? Então, produtos diferenciados, produtos regionais, vão ter uma certa dificuldade, né? Deixa eu diminuir aqui, que está me atrapalhando. Eu tenho aqui o custo das dietas, né? Então, o que se observa também é que a FAO, por exemplo, faz um estudo sobre alimentação saudável, né? E no caso do Brasil, as diferenças são bastante salientes. O custo de uma alimentação saudável no Brasil é praticamente 3 vezes o custo de uma alimentação chamada adequada, que não é alimentação suficiente, que é o mínimo para manter aquele nível de calorias que as pessoas devem gastar. Mas é o que é chamada alimentação adequada, onde você tem um equilíbrio de micronutrientes. Então, o custo de uma alimentação saudável é 3 vezes maior do que o suficiente e 20% acima da adequada. Isso mostra que mudar um pouco a alimentação é extremamente complicado no Brasil, porque é, você salta de determinados níveis de custo para outros muito maiores. E essa diferença é muito grande também considerando as classes sociais. Então, obviamente, na classe de renda mais baixa, o custo de saltar de um tipo de dieta para outra é muito maior do que o custo de saltar de uma classe média ou de uma classe alta, né? Praticamente você induzir a troca de produtos na classe alta, né,
por exemplo, produto orgânico, né? Isso dá uma diferença muito baixa de preço e de renda em relação aos produtos que essas classes já consomem. Eu estou indo rápido aqui, né? Mas é importante a gente ver também a questão da elasticidade, a elasticidade de renda das pessoas. Então, bom, será que se a gente aumentar a renda das pessoas, elas vão melhorar o tipo de dieta? Isso tem a ver com o ponto em que você vai medir na curva de elasticidade desses produtos. E o que a gente observa, considerando praticamente todos os níveis, né, de renda familiar, é que arroz e feijão, que é a base da alimentação no Brasil, tem uma elasticidade de renda muito baixa. O feijão, por exemplo, já é considerado um produto inferior, que é a nomenclatura que a gente usa em economia, quando a elasticidade não reage, quando o consumo não reage, quando você tem um aumento de renda. Então, não adianta aumentar muito a renda das pessoas que não vão consumir mais feijão, né? Ou abaixar o preço, talvez, né? Mas, de certa forma, a baixa elasticidade está aí. Arroz, feijão, macarrão, mandioca, açúcar e pão francês, né? Os produtos que a gente considera saudáveis, legumes, vegetais, frutas, têm elasticidade próxima de meio, que é muito baixa, né? Nós teríamos que induzir isso daí de alguma forma. E as maiores elasticidades estão naqueles produtos que atribuem um status de consumo. Queijos, azeites, cerveja, almoço e jantar fora do domicílio. Então, não é só uma questão de distribuição de renda, essa discussão que nós temos em relação a aumentar o consumo de alimentos saudáveis, né? Aqui nós temos um dado que é antigo, que o IBGE não renovou, mas que mostra esta mudança de local de compra, número de aquisições. Então, se observa aí, considerando 2002, 2008, né? Supermercado e hipermercado acaba adquirindo a prevalência em termos de mercado de compra. E há uma queda relativa de feiras, um pouco menos, mas armazéns, padarias, quitandas de uma forma gritante, né? Isso mostra um pouco a dinâmica urbana que nós estamos vivendo, onde os pequenos negócios, pequenos varejos, as lojas de papai e mamãe, né, como a gente chama, estão perdendo espaço para os equipamentos de autosserviço, de supermercado, né? Isso é interessante porque isso nos leva a repensar qual é o papel das CEASAs, que vem lá o atacado e que atende justamente este varejo, né? As CEASAs foram criadas lá nos anos, final dos anos 60 e 70, hoje nós temos 74 CEASAs, né? Para atender o feirante, para atender o pequeno varejista, né? E elas têm um papel importante. Esse é um levantamento que eu fiz num estudo para 2020, aqui do lado esquerdo da tabela, onde vocês podem ver a importância que as CEASAs têm em termos de escoamento de alguns produtos básicos da alimentação, né? Então, alface 13%, alho 62%, a maçã 42%, cenoura 71% e assim por diante, né? Mas, de forma geral, já passando para o próximo aqui, né, nós temos uma queda importante das CEASAs no atendimento daqueles pequenos varejistas e do feirante. Os últimos dados da Abracem, da Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento, mostram que o supermercado é o principal destino das CEASAs, né? Sendo que, na verdade, o supermercado não se abastece prioritariamente nas CEASAs, né? O supermercado tem os seus centros de distribuição, tem as suas plataformas logísticas e eles complementam a variedade através da busca
nas Ceasas. Alguns produtos não estão disponíveis diretamente junto ao produtor, né? É importante Cinco ver minutos, também, professor. 5 minutos, Cinco é minutos. importante ver também que o permissionário da Ceasa, ele já vende 2/3 das suas vendas através de comércio eletrônico. Então, o comprador já não vai mais ao supermercado, já não vai mais à Ceasa para fazer aquela compra. Tomar contato com a mercadoria, ver, decidir e definir o preço. Os preços são definidos de forma bilateral, através de negociação, né? Então, muito rapidamente, o que que nós temos? Nós temos uma mudança nos hábitos de compra, onde os supermercados estão tomando espaço cada vez maior, né? Hoje, 78% das vendas de alimentos passam pelos supermercados, né? Sendo que, na verdade, o supermercado usa as frutas, verduras e legumes como um chamariz para outras vendas que pretendem fazer, né? Embora tenha um peso importante no faturamento. Esse gráfico que vocês estão vendo aí do lado mostra o quanto representa cada seção do supermercado em termos de faturamento. Então, 8% do faturamento vem da venda de frutas, legumes e verduras, 12% de açougue, e assim por diante, né? E há uma perda relativa das vendas nos pequenos equipamentos, açougues, quitandas e mercados municipais que estão sendo desativados cada vez mais, né? Muito rapidamente, né? Se a gente pegar em termos de faturamento, esse é um dado chocante. Se a gente pegar em termos de faturamento, o setor de autosserviço, que não é só os supermercados, são os atacarejos, as lojas de conveniência, etc., faturaram, movimentaram R$ 1 trilhão em 2023, segundo o último dado da Abras, né? E isso representa, esse é um dado um pouco mais antigo da Nielsen, né? Mas que está mais ou menos ao par com esse dado mais recente. 92% do faturamento da venda de alimentos no Brasil, em termos de consumidor, vai para os supermercados, apenas 9,1% para o varejo tradicional, né? Bom, o que fazer, né? A gente precisa repensar o sistema de abastecimento. Então, Camila, muito rapidamente, o alimento não pode ser tratado como mercadoria. A gente tem que ver o fator cultural, simbólico, o fator na vida das pessoas desse alimento, né? Assim como outras atividades econômicas, a comercialização de alimentos tende à concentração, óbvio, né? Mas a gente tem que pensar o abastecimento como um bem comum, né? Um bem público. O comércio de alimentos deve ser, de alguma forma, atendido pelo Estado, considerando as necessidades de segurança alimentar, de direito humano à alimentação. Então, de alguma forma, o alimento não pode estar simplesmente mercantilizado no supermercado. Já que nós temos uma preocupação tão grande com a produção, temos que trabalhar também essas questões de abastecimento. O abastecimento é um bem público. E aí entra a questão do abastecimento popular, né? O quanto que é importante a gente trabalhar canais de abastecimento e equipamentos que deem conta dessas questões que estão tão ligadas àquilo que eu coloquei antes, a monotonia, os preços altos, a diferença entre produtos saudáveis e produtos regulares. É importante ver isso. Então, tem aí um gráfico que mostra o que, que nós teríamos que trabalhar nessas questões. Vale dizer que nós temos um certo capital para poder trabalhar. Temos as centrais de abastecimento, temos os mercados municipais, temos toda a gestão de feiras livres, de mercados, tudo isso daí é possível ser colocado em favor de um abastecimento que possa fazer frente a essas questões, né? Então, nós temos que trabalhar
com medidas diretas que possam atender esse abastecimento. Temos que incentivar os circuitos curtos. É possível estabelecer uma reconexão trabalhando dietas saudáveis, sustentáveis, né? E combatendo certos espaços que estão concentrados, utilizando a agricultura familiar como um canal de distribuição para esses alimentos. E isso envolve outras questões também, certificações, rotulagem, regionalização e educação alimentar, né? E, por último, esse é o último, nós temos que trabalhar esses três elementos importantes, né? O elemento econômico, então, não é, produzir e colocar no mercado, nós temos que trabalhar questões de redução de custos para poder tornar o alimento acessível. Temos que trabalhar questões do meio ambiente, né? E as questões sociais que estão ligadas a esse público que eu comentei. Vou ficando por aqui, dentro do meu tempo, estou aberto às questões. Obrigado, Camila. Obrigada, professor. Perfeito. 25 minutos e alguns segundos. Muito obrigada pela excelente aula. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Abel, Abel Cassol, enquanto ele vai colocando a apresentação, queria reforçar que quem ainda tiver perguntas para o professor Walter, você pode escrever no chat, a equipe aí está organizando, e no final a gente vai estar apresentando para os professores, certo? Abel, fique à vontade, Oi, mesma coisa, 20 minutos, quando faltar 5 minutos, 25 minutos, quando faltar 5 minutos eu aviso. ok, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer também estar aqui, e um prazer maior ainda falar depois do Walter Bellick, né? Que é um dos nossos grandes especialistas em abastecimento, né? Eu e o Walter trocamos alguns e-mails, né? E, enfim, também foi essa a dinâmica a partir do convite que me foi feito de eu tentar focar, né, nesse tema geral do abastecimento que o Walter tão bem apresentou aqui para nós, né, focar nas feiras, né, sobretudo feiras da agricultura familiar e feiras agroecológicas. Então, esse é o título da minha aula, tá? E em que pese eu ter feito referência das feiras da agricultura familiar, das feiras agroecológicas, também vou falar um pouco das feiras em geral, que inclui as feiras livres, que inclusive o Walter mencionou, tá? Só quero ver se eu consigo botar a tela cheia aqui. Foi? Foi, né? Foi Tá. sim. Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, da mesma forma, né, como a gente tem feito aqui, já que são aulas, né, elas têm um pouco esse espírito, e aí também comecei, isso sem combinar com o Walter, né, tentar resgatar um pouco o histórico, aí não do abastecimento alimentar no Brasil, mas o histórico geral das feiras, né? Então, assim, quando a gente vai para a análise dos historiadores e sociólogos também, né, que trabalham com essa perspectiva histórica, as feiras elas são colocadas como um dos elementos essenciais para a concretização do capitalismo, né? Sobretudo porque é no espaço das feiras, né, e no desenvolvimento das feiras que ocorre a expansão do mercantilismo, né, que o dinheiro passa a ser, né, o mecanismo geral das trocas, enfim, e sobretudo como o Fernando Braudel vai chamar lá no livro dele sobre a transformação do capitalismo, as feiras sendo, então, portanto, mercados superiores daqueles do antigo regime, né? Então, nesse sentido, elas centrais para desenvolver o sistema econômico capitalista, né? Do lado da sociologia, o Max Weber tem um texto muito interessante que está lá na volume 2 da Economia e Sociedade, quando ele fala dos tipos de cidade, né? E aí ele vai colocar a feira, ou que ele vai chamar das praças de mercado, no mesmo patamar, por exemplo, da sobreposição do comércio, né, em relação do comércio e da indústria em relação à agricultura, né, e as trocas no ambiente rural, como um dos principais elementos do surgimento das cidades. Então, né, inclusive ele vai afirmar lá que toda cidade ela é um local de mercado, no sentido geral de uma feira mesmo, como a gente pensa hoje, né, ou seja, nas cidades, elas se constituem como um centro econômico, né? Mas também de abastecimento. No caso que a gente vai tratar aqui, abastecimento alimentar. Quando a gente olha para o Brasil, né, o Walter deu um panorama geral do abastecimento,
As feiras no Brasil, elas não são, né, um empreendimento, digamos assim, um mecanismo de abastecimento que é nativo aqui do Brasil, né? Assim como a maioria dos países latino-americanos, né, as feiras foram trazidas, acho que com exceção do México, da Guatemala, tem estudos nos quais indicam que, né, as populações indígenas desses países já tinham mercados de tipo feira, né? Mas no caso brasileiro, as feiras elas vieram, digamos assim, como importações, ou como o Luiz Motti vai chamar, inovações coloniais, né? Então, quando os portugueses chegam, né, que invadem o Brasil, eles já logo, menos de 50 anos depois, já estabelecem um regimento imperial, né, para o governador aí da província, em 1548 para estabelecer feiras, né? Vocês encontram esse regimento na internet, é só pesquisar, e lá diz claramente que um dos objetivos da economia colonial, portanto, é o desenvolvimento de feiras, né? É, um elemento interessante desse processo é que, apesar desse regimento, as primeiras feiras com regularidade, com sistematicidade no Brasil, vão surgir apenas no final do século XVII, início do século XVIII. Então, apesar que é um pouco um movimento contrário, que eu vou querer chamar a atenção para vocês na minha fala, né? Hoje, muitas das nossas feiras, né, funcionam, enfim, existem, se reproduzem na informalidade, sobretudo as feiras livres, né? Essas feiras mais tradicionais, como a gente chama. Mas no seu início histórico, as feiras no Brasil, elas vêm, né, digamos assim, acompanhadas de um regimento, portanto, de uma formalização, né? Mas isso não vai ser suficiente, porque, como muito bem o Walter chamou a atenção, nós não tínhamos um mercado interno desenvolvido, né? Uma economia diversificada, nós tínhamos aqueles bolsões mesmo, né, dos ciclos econômicos brasileiros. Então, somente quando a demografia, né, no Brasil mudar e a diversificação econômica acontecer, que isso ocorre no final do século XVII, início do século XVIII, é que as feiras vão efetivamente se estabelecer. E aí elas vão se estabelecer com duas funções. Uma, claro, o abastecimento, né, da circunvizinhança, né, dos atores que estão no entorno da feira, mas, sobretudo, essas feiras vão reunir a produção nativa para exportação também, né? Isso o Luiz Motti fala nos estudos dele, inclusive compara, né, essas funções totais, que ele vai chamar das feiras, com as feiras de Angola, na África, que também os portugueses deram início, né? Um elemento interessante desse processo histórico, e aí sim vinculado às cidades, né? As primeiras feiras rurais no Brasil, se eu não estou enganado, a primeira referência à feira que se encontra, e aí é uma feira rural, é a feira de Capoame, no Recôncavo Baiano, em 1730, mais ou menos assim, né? Não revisei o dado. Mas do ponto de vista da cidade, tem um elemento extremamente interessante que eu tenho começado a investigar, e aí me falta também, né, alguns elementos mais sólidos, mas que é o papel, né, das escravas de ganho, ou das ganhadeiras, né, ou das negras de ganho. Isso na historiografia muda o nome, né? No abastecimento no século XIX, sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil, né? Recife, Salvador, né, Rio de Janeiro, enfim. Tu viu a mensagem, sim? Essas... Opa, Hã? alguém... Mas ele nem viu a essas... mensagem. Aí, essas ganhadeiras, né, ou escravas de ganho, vão ter um papel essencial no estabelecimento das dinâmicas das redes de abastecimento urbano do período colonial, né? Isso vai ser resultado tanto da capacidade dessas mulheres em negociar os seus meios de vida, né, quanto, sobretudo, estabelecer redes de resistência, né, contra o processo de escravidão. Então, né, aqui vários autores, historiadores, enfim, fazem referência que desde sempre, portanto, o pequeno comércio no Brasil ele já, digamos assim, cresce com uma oposição étnica, né? Essas pessoas aqui, né, negras, escravizadas, enfim, tendo o monopólio quase, né? O José Reis vai falar que no período do século XIX na Bahia, elas detinham o monopólio, inclusive serviam como atravessadoras, porque as redes de produção do Recôncavo Baiano
eram também monopolizadas pelos negros escravizados e tal, que vendiam só para essas ganhadeiras que tinham capacidade de botar preço, enfim, nos produtos, né? Mas elas vão tratar de um comércio ambulante informal, sobretudo na venda de alimentos, né? Enquanto os mercadores aí de origem portuguesa vão ter mais um papel de, obviamente, desenvolver o comércio das lojas, né? E comercializar alguns produtos mais luxuosos, né? Ou menos cotidianos nesse sentido, né? E aí, quando a gente chega na atualidade, eu não coloquei aqui, mas também na metade do século passado, há um elemento importante, que é, né, a desestruturação, sobretudo, da economia canavieira aqui no Nordeste do Brasil, né? Os estudos da Marie-France Garcia, do Moacir Palmeira e tal, vão demonstrar como isso abre espaço, né, para os antigos trabalhadores de engenho ocuparem, né, espaços de comércio dentro das feiras livres, sobretudo nas regiões rurais, né, nas quais, né, a plantation açucareira se desintegra, tá? Mas quando a gente olha para a atualidade, é claro, a gente consegue identificar de maneira bem clara que há uma urbanização crescente. Várias das outras aulas aqui da escola trataram disso, né, de maneira mais qualificada, inclusive, mas há um crescimento da urbanização, né, as cidades se tornam hegemônicas, né, ao mesmo tempo em que se identifica cada vez mais uma fragilidade do abastecimento alimentar. Sobretudo, isso veio, né, à pauta com a Covid-19. Né? E aí a alimentação passa a ser esse tema, essa questão que vai, né, digamos assim, potencializar diversas problemáticas, né? Seja aqui do abastecimento, como a gente está falando, mas da nutrição, da saúde pública, né, da questão da renda, enfim, econômica, tudo isso. Né? Um elemento interessante para a gente pensar as feiras, e aí vou tentar desenvolver um pouco mais depois, é o papel dos engajamentos e ativismos alimentares, né? Sobretudo aí os trabalhos da Fátima Portillo têm demonstrado que há uma segunda geração, a partir dos anos 90, de ativismos alimentares, que retira, né, o olhar ou a incidência para o Estado e para suas políticas, né, para a demanda de políticas assistencialistas, e passa a olhar para, né, esses ativismos passam a olhar e a incidir para o mercado, sobretudo através, né, de ações de consumo político, politizado, enfim, né? Isso possibilita a gente fazer uma conexão aqui com as feiras, né, como espaços nos quais esses ativismos podem se expressar. Então, a gente vê cada vez mais o papel ativo das cidades nas políticas alimentares, né? E que demonstra isso nada mais é do que o tema aqui da nossa escola de inverno, né? Então, há um reconhecimento da diversidade, da multiplicidade de feiras, né? Que eu chamei aqui alimentares urbanas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vem acompanhado de uma necessidade de popularizar esses mecanismos, né? Há diversos estudos que também demonstram que boa parte das feiras, sobretudo as orgânicas, agroecológicas, né, e também as da agricultura familiar, elas se localizam nos espaços urbanos, né, onde há maior renda, né, onde há, portanto, não nas periferias. Isso limita um pouco a popularização desses empreendimentos. Tá? Do ponto de vista teórico aqui, não vou tentar dar uma resumida, mas a gente tem classificado as feiras, né, nos seus diferentes tipos, como a gente já vai ver, como mercados territoriais. E aí, mercados territoriais no sentido de que esses mercados, né, são resultado de processos construídos socialmente, né, que vão concretizar transações econômicas, né, e de troca, enfim, assentados no que a gente tem chamado de instituições sociais, ou seja, regras formais e informais. A partir dessa constituição dessas instituições, né, essas feiras elas conseguem ter um determinado ordenamento, uma estabilidade, né, conseguem muitas vezes pressionar e coagir os agentes para seguir determinadas regras, modos de ação, dinâmicas de negócio, enfim, né? E a partir dessas instituições, portanto, as feiras elas se estabelecem como padrões de governança. Aí, né, esses padrões de governança muitas vezes explicam as diferenças em relação às feiras, né? Então, quais são esses padrões? Né? Os elementos de distintividade dos produtos, pode ser orgânico, agroecológico, pode ser da roça, pode ser da agricultura familiar,
pode ser colonial, pode ser da sociobiodiversidade, enfim, os padrões de circulação, quais são as redes, né, estabelecidas para colocar em circulação os alimentos, né? Em várias feiras livres, esses pequenos comerciantes muitas vezes compram de agricultores familiares, né? Ainda que a Ceasa detenha bastante monopólio em relação a isso, né? Quem são os atores hábeis, quais as regras legítimas, enfim, e, sobretudo, a posição desse mercado, né, ou desses mercados territoriais, nesse caso as feiras, com os mercados ou o contexto mais amplo, né? Então, ou seja, essas feiras não estão isoladas, né? Elas interagem com um ambiente alimentar mais amplo, né? E aí vão sofrer também diversos processos, inclusive, né, de diminuição quantitativa, como o Walter demonstrou, né? Tem havido uma diminuição, ainda que pequena, né, mas tem havido do número de feiras no Brasil, ainda que os dados não estejam bem atualizados, né? Então, portanto, esses são mercados territoriais organizados a partir dessas instituições sociais, e aí se vincula essa definição, né, de território do Milton Santos, né, que o próprio território, então, portanto, é esse produto das relações sociais, nos quais relações de força, né, operam a partir de um substrato material e físico. No caso das feiras, né, enquanto mercados territoriais, esse substrato material pode, né, são tanto os alimentos, os conhecimentos, né, de negócio, de produção, enfim, né, levados a cabo para a produção dos alimentos e para a organização da feira, quanto às próprias relações e as redes estabelecidas para a sua reprodução, né? Esse debate sobre mercados territoriais tem sido cada vez mais reconhecido na atualidade, né? Acabou de sair um documento aqui do IPES-Food sobre mercados territoriais, e aí eles fazem um levantamento de diversas definições de mercados territoriais, né, que eles sintetizam a partir desses 5 elementos que eu coloquei aqui do lado esquerdo da apresentação. Então, os mercados territoriais são aqueles nos quais o escopo, né, é local e regional, né? Muitas vezes, inclusive, eles fazem referências às feiras livres, a mercados públicos como sendo, em certa medida, mercados territoriais, porque boa parte dos alimentos são locais ou regionais, né? Nesses mercados há uma proximidade relacional, sobretudo entre feirantes e consumidores, ou entre agricultores, feirantes e consumidores, né? Eles são caracterizados por uma pequena escala, e aí predominam pequenos agricultores, né? Agricultores familiares, enfim, e pequenos comerciantes, né? E aí eles vão dizer que esses atores possuem uma certa autonomia para constituir redes de negócio, para colocar preço nos alimentos, enfim, e ao mesmo tempo ofertam diversidade alimentar, né? Esses são mercados multifuncionais, não apenas, né, a oferta e a troca de alimentos está presente, mas várias outras funções, né, culturais, questões de sociabilidade, enfim. E, sobretudo, eles são, né, estabelecidos sobre redes formais e informais de abastecimento, que aqui é um dos grandes, talvez, gargalos da relação entre cidades e feiras no Brasil, né? Pelo menos boa parte das feiras que eu tenho pesquisado, elas se caracterizam por uma informalização muito grande, o que não quer dizer que essas feiras não sejam reguladas, né? Mas elas não são reguladas pelo poder público, né? E as suas normas, enfim, oficiais legais, elas possuem uma regulação cultural, né? Digamos assim. Então, tipos de feira que a gente poderia encaixar com mercados territoriais. As feiras livres, né? Que são aquelas feiras nos quais, em alguns casos, há predomínio de pequenos comerciantes, mas geralmente há também presença de pequenos agricultores, né, ainda que muitas vezes não identificados de maneira clara, né, mas indo, visitando a feira, frequentando, é possível identificá-los, né. As feiras agroecológicas, feiras da agricultura familiar, feiras gastronômicas têm crescido, se expandido no Brasil, né, enfim, ligados a festivais, a eventos públicos e tal. Comércio ambulante, feiras de rua, que se chamam em alguns lugares, e os wet markets, que são aquelas feiras que vendem animais vivos, né, que são cada vez mais menos encontradas no Brasil, ainda que em algumas das feiras livres aí que eu tenho pesquisado se encontra, né, a venda sobre
especialmente de pequenos animais, né, galinhas, enfim, vivos, né, mas que quase sempre, geralmente, não podem mais ser abatidos na feira. Então, né, o consumidor, ele compra e leva para casa vivo e vai abater em casa. A partir desse, então, contexto histórico, né, atual, da relação das feiras com a cidade e dessa conceitualização de como a gente pode identificar e tratar as feiras, né, é possível a gente derivar um conjunto de potenciais que, ao meu ver, as cidades, né, o poder público, enfim, os municípios poderiam estimular mais, né, para desenvolver e fortalecer os mecanismos de feira, que os empreendimentos de feira. Primeiro, é muito claro o baixo custo de implementação das feiras, né? Não precisa mais do que um espaço público, né? Uma praça, né? Uma rua que pode ser fechada e ocupada por um determinado espaço de tempo, né? E algumas barracas, enfim, alguma pequena infraestrutura, né? O resto, muitas vezes, quem faz são os próprios feirantes, né? Então, os feirantes, eles têm interesse em estabelecer feiras, né? Agricultores familiares, aqui no Maranhão, onde eu tenho pesquisado, as feiras são bastante numerosas, né? Mas muito pouco vinculados à agricultura familiar, à agroecologia. Então, quando a gente faz pesquisa com esses atores, eles demandam, né, que gostariam de ter mais espaço para esse tipo de mercado, né? Há uma tradição cultural e de consumo evidente das feiras, relacionada às feiras, né? Acho que aqui todo mundo que está me ouvindo, se não frequenta a feira, sabe onde a feira está na sua cidade, né? Acho que boa parte das cidades brasileiras tem feira, né? Então, é uma tradição cultural do brasileiro, né? E uma tradição de consumo, geralmente atrelada ao dia de sábado, né? Sábado é o dia da feira, na maioria das cidades. As feiras, elas têm o potencial de dar acesso a alimentos frescos, variados e saudáveis, com, a meu ver, né? Uma diferença extremamente importante, que é, né, a junção entre preço e qualidade. É óbvio que a qualidade dos alimentos ela vai caindo no decorrer da feira, né? Por isso que muitas vezes tem a xepa da feira, mas quando se chega, né, no horário inicial da feira, o preço cobrado pelos alimentos e a qualidade relativa desses alimentos é muito maior, muitas vezes, do que quando a gente vai no supermercado, né? Até porque esse tipo de produto, como o Walter demonstrou para nós, nos supermercados, né, é residual, não é muito interesse deles, é um chamariz, né, para que os consumidores venham, né? Abel, Inclusive, só para avisar, 5 minutos. tá bem, eu vou passar rápido aqui. Enfrentamento dos pântanos e desertos alimentares, o combate da monotonia, que o Walter fez referência. As feiras são importante fonte de emprego e renda, em que pesa a informalidade, a popularidade. Tem vários estudos mostrando inclusão de jovens e mulheres, né, da agricultura familiar nas feiras, né, e também o papel que elas podem exercer na sustentabilidade. E a ressignificação que foi dita aqui, né, e reativação de práticas rurais no urbano, que, né, as feiras elas podem induzir esses processos, tá? E aí eu trouxe aqui, para não ficar só, né, na teoria, diversas inovações que têm sido estabelecidas em vários municípios aqui. Vou citar de maneira rápida por causa do meu tempo aqui, né? Mas vários municípios, Guarapari, no Espírito Santo, Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul, acho que Lauro Miller, em Santa Catarina, enfim, tem publicado, e vários outros têm publicado leis, né, de vale feira ou ticket feira, ou seja, né, muitas vezes esses vale feiras são um aumento, né, no Vale Alimentação, sobretudo dos funcionários públicos dessas prefeituras, que eles devem gastar obrigatoriamente nas feiras da agricultura familiar. Isso tem estimulado bastante essas feiras e, obviamente, o consumo, enfim, as questões alimentares relacionadas à alimentação saudável, nutricionalmente adequada. Várias feiras têm adotado práticas solidárias, então, né, a doação de alimentos, essa foto do meio aqui, de uma das feiras aqui de São Luís, né, que são as feiras organizadas pela prefeitura aqui em São Luís são feiras noturnas, né,
E aí dão a oportunidade dos trabalhadores, após, né, o trabalho, frequentarem as feiras, e, ao mesmo tempo, nessas feiras, a doação de alimentos dos feirantes para algumas instituições assistenciais, né? Então, foi bem interessante acompanhar, por exemplo, eles doaram para várias dessas instituições ao longo do ano, e aí no Natal passado, essas instituições devolveram para os feirantes um sopão, né, no dia de Natal. Foi feita uma sopa e todos os feirantes, né, se alimentaram dessa sopa, enfim, e tal, como uma troca, né, uma espécie de uma dádiva em troca dos alimentos que eles doaram ao longo do tempo. A questão das feiras, dos eventos turísticos que eu falei, gestão de resíduos e reciclagem, cada vez mais tem se desenvolvido, então, né, os resíduos das feiras irem para a compostagem. Aqui em São Luís tem um projeto, né, que uma empresa faz a compostagem e depois retorna, devolve os resíduos orgânicos para os agricultores aqui da ilha, enfim, né. Mas as feiras também podem ser espaços de discussão política e visibilidade das pautas alimentares. E aí eu queria chegar, assim, um pouco que a gente tem desenvolvido, né? Agora estamos escrevendo um artigo tentando atrelar as feiras ao debate sobre ativismos alimentares. Então, as feiras e os atores que as constroem, eles fazem uso de recursos territoriais, né? E esses recursos territoriais, eles estão produzindo identidades e gerando engajamento político, de ativismo em torno das pautas alimentares, aqui da agroecologia, da agricultura familiar, enfim, né, da sustentabilidade. Então, as feiras, elas são esse espaço de reconexão, enraizamento, entrelaçamento e engajamento, né? Mas as ações que são realizadas nas feiras, elas têm a capacidade de expandir, né, o espaço físico dessas feiras. Então, esse artigo que eu falei para vocês que a gente está construindo, né, comparamos feiras em São Luís, Manaus e Rio de Janeiro. E aí a gente viu que vários desses atores organizados em torno das feiras têm também se unido a outros aliados e têm pautado debates sobre reformulação de plano diretor dessas cidades, proposição de leis estaduais sobre feiras agroecológicas, constituição de conselhos de desenvolvimento rural ou de produção orgânica, enfim, várias ações políticas que têm na sua origem as feiras, tá? E aí, agora sim, para finalizar, desculpa, tá, Camila e pessoal? O que precisaria mudar, né, só para assim, finalizar, para que as feiras realmente entrassem no debate alimentar municipal, né, urbano? Primeiro é superar essa visão que ainda é muito comum, né, em vários municípios, das feiras como espaços atrasados, arcaicos, não higiênicos, precários, né? Né, dá para elas o sentido que elas têm mesmo, né, que são a centralidade para a garantia do abastecimento popular, melhoria, né, do acesso a alimentos frescos, que o Graziano falou aqui semana passada, né, um dos principais problemas da alimentação brasileira, né? Para isso acontecer, os gestores públicos eles têm que reconhecer as dinâmicas territoriais, culturais ou as instituições sociais que eu falei antes, né, dos atores. Então, por exemplo, a pesquisa que eu estou fazendo aqui em São Luís, com vários tipos de feira, né, mas essas feiras organizadas pela prefeitura, que são feiras livres, mas que têm agricultores dentro, a visão da prefeitura ela é conflituosa com a visão dos feirantes. A prefeitura quer que os feirantes sejam microempreendedores individuais, inclusive, né, estimula que eles façam cursos no Sebrae, que eles se formalizem através das MEIs e tal, né? E quando a gente conversa com os feirantes, não é nada disso que eles querem. Eles querem um espaço mais adequado, com uma melhor infraestrutura, querem que a prefeitura divulgue mais as feiras, enfim, para que eles tenham mais consumidores. Então, isso, né, esse não reconhecimento dessas dinâmicas autônomas desses autores, digamos assim, né, implica a geração de conflitos, né, entre o poder público e as feiras, né? E, por último, chamar a atenção que a feira pode ser, ou é, melhor dizendo, esse espaço de visibilidade das pautas alimentares nas cidades. Então, né, esses ativismos políticos que surgem, né, e atravessam as feiras e podem ser mecanismos de estímulo, né, identitário, valorativo, enfim, em direção a novos sistemas alimentares sustentáveis e justos, tá bem? Desculpe ter passado o tempo aí, obrigado, pessoal. Fico à disposição.
Excelente, Abel, meus parabéns. Só passou um minutinho, bem rápido. Muito obrigada, professor Walter, muito obrigada, Abel. Nós vamos passar para um dos momentos